Sabe, uma das coisas que mais gera dúvida e até confusão na vida de quem segue a fé cristã é justamente essa questão do julgamento. Parece um assunto cheio de pode, não pode, e muita gente fica sem saber qual o caminho certo a seguir. A pergunta que não quer calar é essa. Afinal, o que a Bíblia realmente nos diz para fazer? É para a gente se abster de qualquer tipo de julgamento ou será que existe um jeito e uma hora certa para isso? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto agora. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro vamos dar uma olhada no mandamento que todo mundo conhece. Depois, a gente mergulha numa aparente contradição e, em seguida, eu apresento uma estrutura que ajuda a organizar as ideias. Daí, a gente vê o processo correto para julgar e, para fechar, colocamos tudo em perspectiva, falando sobre quem é o juiz final. Ok, vamos começar pelo começo, pela frase mais famosa de todas sobre esse assunto. Aquela que praticamente todo mundo já ouviu em algum momento. Essa frase aqui, ela é a base de toda a discussão. Só que, como acontece com muitos textos importantes, o contexto muda tudo. Entender o que está por trás dela é fundamental. Isso aqui não é uma licença para a gente simplesmente fechar os olhos para o erro. Então, o ponto central é este. A proibição não é para nunca julgar, em hipótese alguma. Ela é direcionada, sabe? É um alerta bem específico contra um tipo de julgamento. Aquele feito de um pedestal, com superioridade, por alguém que aponta o dedo para os outros, mas esquece das próprias falhas. E essa analogia é simplesmente genial para ilustrar isso. Tenta imaginar a cena. Uma pessoa com uma viga de madeira no próprio olho, tentando todo cuidadoso tirar um cisquinho do olho de outra pessoa. É quase cômico, né? Mas a mensagem é seríssima. A crítica que nasce do orgulho e da hipocrisia, essa sim é totalmente proibida. Agora, vamos avançar um pouco porque a história não termina aí. Se a gente parasse agora, ia parecer tudo resolvido, certo? Mas o problema é que existem outras passagens que parecem dizer exatamente o contrário. E é aí que o nó começa a se formar. Olha só como o dilema fica claro. De um lado, a gente lê para não julgar uns aos outros. Do outro, para julgar todas as coisas. E aí? Como é que a gente faz para conciliar essas duas ordens que parecem tão opostas? A resposta é que não é uma contradição. A grande chave aqui é entender que a palavra julgamento não tem um significado único. A Bíblia fala de diferentes tipos de julgamento. Alguns são proibidos, claro, mas outros não só são permitidos, como são necessários. Para a gente conseguir desfazer esse nó, podemos organizar tudo em 3 categorias bem distintas. Essa estrutura ajuda a gente a enxergar com clareza quando julgar é errado e quando, na verdade, é uma responsabilidade. A primeira categoria é exatamente a da história do cisco e da trave. É o julgamento que vem do orgulho, que quer condenar a pessoa e não corrigir a falha. O objetivo é se sentir superior diminuindo o outro. Esse tipo de julgamento é sempre proibido. Já a segunda categoria é uma responsabilidade. É o ato de discernir, de avaliar se um ensinamento ou uma doutrina bate com a verdade. O foco aqui não é condenar a pessoa, mas proteger a saúde espiritual da comunidade. É um ato de cuidado, e não de arrogância. E por fim tem o julgamento delegado. Pensa assim, certas funções vêm com a responsabilidade de julgar. Um pai ou uma mãe dentro de casa, um juiz num tribunal, eles precisam tomar decisões e julgar ações para manter a ordem. É uma forma de julgamento legítima e essencial. Ok. Então, se existe um tipo de julgamento que é correto, que busca corrigir, como é que se faz isso? Não é de qualquer jeito. A Bíblia mostra um processo bem claro e construtivo para isso. E esse aqui é o princípio número 1, o que guia todo o resto. A intenção por trás de qualquer correção tem que ser sempre a de restaurar a pessoa. O objetivo é a reconciliação, não a humilhação ou a exclusão. O processo é feito em etapas para proteger a dignidade de todo mundo. Começa no particular, um a um, tentando resolver da forma mais discreta. Se não funcionar, o círculo aumenta um pouquinho. E só em último caso é que o assunto se torna público. Mas o objetivo é sempre o mesmo, a restauração. E essa frase aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. O sucesso não é provar que você estava certo. O sucesso é ganhar o seu irmão de volta. A grande vitória aqui é a reconciliação. E tudo isso nos leva à nossa parte final, que é o que coloca todos os nossos julgamentos humanos na perspectiva correta. Podemos pensar em 2 tribunais. O da justiça, da lei, exige uma perfeição que, vamos ser sinceros, ninguém consegue alcançar.
Ele mostra que a gente não consegue se salvar sozinho. Já o tribunal da graça do Evangelho funciona de outro jeito. Ele oferece perdão e aponta para a salvação em Cristo. E esse é o ponto-chave. Qualquer julgamento que a gente exerça aqui, seja de discernimento ou de correção, é sempre provisório, é sempre limitado. Nós não somos o juiz final do coração de ninguém. Esse papel pertence exclusivamente a Deus. Essa passagem é um banho de humildade, né? Ela nos lembra que, diante do juiz perfeito, ninguém é justo por mérito próprio. É um lembrete poderoso dos nossos limites e da nossa necessidade constante de graça. No fim das contas, a pergunta mais importante não é se a gente deve julgar, mas como a gente faz isso. O grande desafio da vida é achar esse equilíbrio, corrigir quando preciso, mas com amor, sem nunca cair na armadilha de condenar com orgulho. E sempre, sempre se lembrar que todos nós, sem exceção, dependemos da graça do único e verdadeiro juiz,